sejam bem-vindos ao meu canal Sami Crochê. Olha que maravilha essa visão aí que eu estou mostrando para vocês essa peça, né? Que é uma peça super linda, delicada e que nós vamos aprender como confeccionar e também ter ideias para fazer outras peças, né? Porque eu vou colocar essa flor aqui, é uma flor que eu fiz uma adaptação de um gráfico, peguei um gráfico pela internet e fui fazendo até eu conseguir chegar nesse resultado. Confesso que nas primeiras tentativas não saiu do modo que eu queria, mas depois eu consegui chegar nesse resultado. Aqui eu usei o fio Anne, essa flor ela ficou com 16 centímetros de diâmetro e gasta pouco fio. E outro detalhe, é super rápida de ser confeccionada, né? Aqui, ó, no centro dela, nós temos 6 pétalas. Eu vou colocar com esse nome assim, né? 6 pétalas. E aqui, na volta, a gente tem 12 pétalas. E ela fica esse encanto aqui. Então, ó, eu usei o fio Anne. Aqui, né, a pontinha do fio que depois, né, na hora das confecções das peças, a gente vai arrematar. E aqui hoje, primeiro, qual é a minha proposta? Mostrar para vocês essa peça, a gente aprender a fazer essa peça e através dela ter ideias aí para estar confeccionando outras peças. Eu estou pensando em fazer ou um trilho de mesa ou um centro de mesa, né? Depende muito do resultado que eu vou conseguir alcançar aqui. E aí, o que eu vou fazer hoje com vocês? Vou estar mostrando como a gente confecciona essa peça e como nós vamos realizar a emenda de uma peça na outra. E através daí, eu vou estar realizando um trabalho. Então, esse vídeo, ele vai ter a parte 2, né, que é a peça completa, porque hoje eu vou estar mostrando como a gente confecciona e como faremos a emenda dessa peça. E deixando claro, cada um tem a sua tensão de ponto, tem a sua maneira de crochetar, e você pode estar usando outros fios que seja da sua preferência. Eu estou usando o fio Anne, na cor laranja. Usei a agulha 3 milímetros para estar confeccionando essa peça e vou mostrar para vocês agora o material que nós vamos utilizar. Então, ela ficou com 16 centímetros de diâmetro e ficou muito linda, ó. Ficou essa beleza aqui, muito delicada. Então, ó, eu vou usar esse fio aqui, que é um fio Anne, a cor é 4156, ó, a cor 4156. Vou usar a agulha 3 milímetros, que é uma agulha de acrílico, porém você pode usar a agulha do seu hábito aí, da sua preferência, né? Eu trouxe até, ó, uma agulha de metal aqui, que é uma agulha também 3 milímetros, tá? Por que que eu coloquei essa agulha aqui 3 milímetros de metal? Porque eu vou até contar um detalhe. Eu tenho o ponto bem apertado, né? E eu não sei se minha forma de segurar a agulha eu exagero um pouquinho na força, e eu já tive outra agulha como essa aqui de acrílico e ela quebrou, né, ao longo do trabalho que eu fiz. Mas eu espero, né, manter a leveza para manter minha agulha aqui, né, que eu não posso perder minha agulha não, que a agulha é muito maravilhosa de trabalhar, é a agulha de acrílico. Então, vamos à peça, vamos estar confeccionando e essa tesoura aqui pro arremate, ok? Então, a ideia é a gente confeccionar essa linda flor, né, que eu ainda vou estar colocando um nome aí, eu tô pensando aqui que nome eu coloco, mas ela é realmente uma flor muito linda. Eu acredito que eu vou colocar o nome nela, um nome bem delicado, porque ela é linda, né, demais, é muito linda e o resultado ficou incrível. Então, vamos ao trabalho. Vamos lá estar confeccionando a nossa peça. Primeiro, nós iremos fazer o anel mágico. Lembrando que quem não tem o hábito de fazer o anel mágico ou prefere estar fazendo as correntinhas, você pode estar confeccionando aí 5 correntinhas para poder colocar 24 pontos altos dentro desse círculo, né? Ou você, se preferir, pode estar fazendo o anel mágico. O anel mágico, ele é muito simples de ser feito. Eu vou segurar o fio, ó, seguro, laço sobre os meus dedos e prendo aqui, ó, e fica desta forma aqui sobre os dedos. Introduzo a agulha, busco esse fio e dou a primeira laçada aqui, ó. Dei a primeira laçada, eu tenho o anel mágico. Por que que a gente chama de anel mágico? Porque eu posso ajustar aqui, ó,
de acordo, né, com o meu jeito de fazer crochê. E no final eu aperto para poder deixar esse centro da minha flor bem direitinho, bem fechadinho. Então, aqui agora, dentro desse anel mágico, eu vou estar fazendo 24 pontos altos. Então, eu já tenho a primeira laçada aqui, ó, e agora nós vamos seguir. Então, eu fiz aqui a primeira laçada, ó, 2 correntinhas, 3 correntinhas. 3 correntinhas equivale a um ponto alto. Então, vou laçar novamente, introduzir dentro aqui, ó, do anel mágico, buscar esse fio e fazer o ponto alto aqui, ó. Fiz mais um ponto alto. Laçar novamente dentro do anel mágico, busco esse fio, mais um ponto alto. Então, já tenho 3. Lacei novamente, introduzo dentro do anel mágico, busco esse fio e vou fazer mais um ponto alto. Então, esse vai ser o processo, ó. Aqui eu tenho 4 pontos altos, vou fazer mais 20 pontos altos e volto pra gente iniciar a próxima carreira. Ó, aqui eu terminei 24 pontos altos, né? Lembrando uma dica aí, principalmente para quem é iniciante, sempre é bom a gente conferir se tem os 24 pontos altos aqui. Então, vamos aqui à conferência, ó. Eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20... 22, 24. Então, eu tenho 24 pontos altos aqui dentro desse anel mágico. Agora, eu vou estar, ó, ajustando aqui, ó, por isso que eu deixei alongado o ponto para não escapar. Então, eu tiro a agulha e vou ajustar aqui antes de fechar essa carreira. Então, eu aperto aqui, ó, puxo, e olha como ficou o miolinho do trabalho, fica bem fechadinho. Então, eu puxei aqui e agora eu vou estar fechando a minha carreira. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou ajustar esse ponto. Ajustei. E sempre quando a gente fecha, a gente vem na terceira correntinha aqui, ó, pra poder fechar. Então, esse fio que tá me sobrando aqui, que eu ajustei, eu vou segurá-lo, vou introduzir a agulha aqui, ó, na terceira correntinha, vou buscar esse fio aqui, que vem do novelo, e vou fechar aqui no ponto baixíssimo. Então, eu fechei aqui, ó. Essa foi a confecção da primeira carreira. E ela fica desta forma aqui, viu? Fica desse jeitinho aqui. Então, agora, como eu vou iniciar a próxima carreira? Eu vou estar subindo, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Equivale ao ponto alto. Vou fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3, porque agora nós vamos ter 3 correntinhas de separação e vamos pular um ponto de base. Então, agora eu laço, vou pular esse ponto de base aqui, ó, que tá do lado do ponto que eu fiz, e venho pro segundo. Então, agora eu vou pular um ponto na base e venho no próximo. Lacei e faço o meu ponto alto. 3 correntinhas, 1, 2, 3. Lacei novamente, pulo um ponto de base, venho no ponto seguinte. Então, vou pular um na base e venho no próximo. Fazer outro ponto alto. 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3. Laçar novamente, pular um ponto na base e fazer o ponto alto. Então, a nossa carreira agora, ela vai ser desta forma. Eu vou estar fazendo um ponto alto, 3 correntinhas de separação, pular um ponto na base, venho no próximo e faço um ponto alto. E vai ficando desta forma aqui, ó. Então, o trabalho, ó, ele vai ficando assim. Por quê? Porque eu estou fazendo 3 correntinhas, um ponto na base, ó. Eu fiz aqui, ó, um ponto alto, 3 correntinhas, pulei um de base, no próximo eu fiz um ponto alto. 3 correntinhas, pulei um na base e fiz outro ponto alto. E assim eu vou seguir até fechar o meu círculo, tá? Então, agora eu vou estar terminando essa carreira pra gente iniciar a próxima. Aqui, ó, estou chegando ao final desta carreira, né? E aqui temos 12 espacinhos,
separados, né, por 3 correntinhas e um ponto alto na base, pulando sempre um ponto na carreira de base. Então, foi feito desta forma, que eu tenho 12 espacinhos, né, completando com o que eu vou fechar agora. Então, sempre a gente foi fazendo, ó, um ponto alto, pulando um na base, separados por 3 correntinhas. Agora, ó, eu já fiz as 3 correntinhas e vou fechar essa carreira. Então, aqui nós temos, ó, a primeira, a segunda, a terceira. Eu venho na terceira correntinha aqui, laço e faço o ponto baixíssimo aqui para fechar minha carreira. E ela fica desta forma aqui, ó. Olha como fica. Fica uma beleza já desta forma, que tá correto. Então, para você conferir, você tem que ter 12 espacinhos aqui, né? Então, sempre faça essa conferência, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 espacinhos. Agora, vamos à próxima carreira. Esse fio aqui, depois a gente vai arrematar. Então, aqui, ó, eu vou subir normalmente 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Vou laçar e dentro desse espacinho aqui, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Fiz 3 pontos altos, nesse ponto de base eu faço um para o ponto de base. Então, sobre ele eu faço um ponto alto, ó, um ponto sobre o ponto. Então, no espacinho eu vou fazer 3 pontos altos e no ponto de base eu vou fazer um ponto alto. Então, essa carreira agora é super simples, ó, eu laço, faço um ponto alto. Laço novamente, 2 pontos altos. Laço novamente, 3 pontos altos. E laço novamente, faço um ponto para o ponto de base. Então, a carreira agora vai ser toda desta forma. Não tem mistério, lacei, faço um ponto alto no espacinho. Lacei novamente, outro ponto alto no espacinho. Lacei novamente, mais um ponto alto no espacinho. Então, eu vou ter 3 pontos altos no espacinho e um ponto para o meu ponto de base aqui da carreira anterior. Então, aqui não tem mistério. Nós vamos seguir até o fechamento dessa carreira e fica desta forma aqui, ó. Desse jeitinho. Então, vou terminar pra gente prosseguir aí na próxima carreira. Aqui, ó, cheguei ao final da carreira, sempre fazendo um ponto para o ponto de base e 3 pontos altos no espacinho. Agora, nós vamos fechar essa carreira como, né, é o habitual, ó, você conta a primeira, a segunda, na terceira correntinha você introduz a agulha, ó, busca esse fio e faz um ponto baixíssimo. E assim fechamos a nossa carreira. E fica desta forma, ó, fica super certinho, direitinho. Sobre, né, superfície lisa, uma mesa, fica desta forma. Então, agora vamos iniciar a nossa próxima carreira. A nossa próxima carreira, ela é simples, tem um detalhe assim muito bonitinho, e aí se você seguir tudo certo, fica super lindo, né? E também você pode usar o fio que você queira, acredito que usar o fio 4, o fio 6, aí vai da sua criatividade, e obviamente a única mudança que vai ter é no tamanho, porque de acordo com o fio que a gente usa e a agulha, né, modifica aí o tamanho da nossa peça. Então, agora eu vou subir aqui, ó, nesse ponto de base, que é o ponto que a gente tem de referência aqui, eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Voltar no mesmo ponto aqui da base, ó, buscar o fio, busquei o fio, ó, e vou dar um ponto baixíssimo aqui. Pronto, fechei. Agora, eu venho nos pontos seguintes só caminhando, ó. Eu venho no ponto seguinte, introduzo a agulha, busco esse fio e faço o ponto baixíssimo aqui, ó. Vou caminhar. Caminhei um ponto, caminhei 2 pontos, caminhei 3 pontos, 4 pontos e vou caminhando. Aí, ó, deixa eu dar uma dica para vocês. Para ficar mais fácil quando você for confeccionar, nós temos que entender o quê? Eu fiz essa argolinha aqui, ó, nesse ponto aqui de base, ó, que é o ponto do nosso início aqui, ó.
nessa direção aqui. Então, eu sempre vou fazer uma argolinha num ponto de direção, vou pular o próximo e vou fazer uma argolinha agora aqui, ó. Então, é sempre, ó, um ponto, pulo um, venho no próximo. Então, eu vou fazer esse caminho. Eu vou caminhar até chegar a esse ponto aqui de base. Então, eu vou caminhar aqui, ó, e vou mostrar pra vocês. Aí, é só seguir caminhando, é super simples, ó. Caminhou. Você vai caminhando, é como se você estivesse fazendo uma correntinha na lateral, ó. Olha como vai ficando. Ele fica desta forma aqui. É muito linda, né? É muito graciosa, eu amei. Ó, aí eu faço como se fosse uma correntinha lateral. Então, aqui eu fiz uma argolinha, vou pular esse aqui e venho no próximo. Agora, eu subo a minha carreira aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Volto no meu ponto de base e faço o ponto baixíssimo novamente aqui, ó. Então, eu venho aqui, faço o ponto baixíssimo e vou seguir caminhando aqui, ó. Venho no ponto seguinte, caminho. Venho no próximo ponto da frente, também caminho. Então, isso, gente, é uma sequência. Você vai caminhar, pular um ponto de base e fazer no próximo. Ao todo, nós vamos ter 6 argolinhas. Então, agora a gente caminha assim. Vou caminhar mais uma vez e mostrar qual é o processo, para que vocês não tenham dúvidas, ok? Então, ó, eu tô caminhando, simplesmente caminhando. E cheguei novamente no meu ponto que eu tenho que fazer 6 correntinhas. E para ficar bem claro, ó, eu fiz uma argolinha aqui, pulei esse aqui e fiz outra argolinha. Agora, eu vou pular esse ponto próximo e venho nesse aqui para fazer a minha argolinha novamente. Então, eu vou subir aqui agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Volto no meu ponto de base aqui, no mesmo, né? E faço o ponto baixíssimo aqui, ó. Ajustei, venho no próximo e vou caminhando. E assim eu sigo, ó. É super simples. Então, vou caminhar novamente, né? Um ponto de cada vez. Pulo o meu de base e vou para o próximo. E assim eu sigo. E aí, vai ficando desta forma, ó. Eu já fiz aqui 3 argolinhas, faltam mais 3. Vou terminar esta carreira e volto pra gente continuar. Pronto, já fiz as 6 argolinhas e o nosso trabalho fica assim. Então, agora, vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer, né, as primeiras pétalas aí da primeira parte dessa flor. Então, olha só, o processo foi igual, caminhei, fiz a argolinha com 6 correntinhas, né, em um ponto baixíssimo e fui caminhando. Sempre lembrando, né, que eu faço uma argolinha, pulo um ponto, no próximo que eu faço a próxima argolinha. E assim a gente vai intercalando para ter ao total aqui, ó, 6 argolinhas, 2, 4, 6. Agora, ó, lembra que a gente foi caminhando? Eu vou caminhar novamente aqui, ó. Eu já tô aqui com meu ponto baixíssimo, então eu vou caminhar normalmente, igual a gente já estava fazendo, ó. Caminhei 1, caminhei 2, 3. No quarto ponto aqui, ó, que é o nosso ponto de base. Deixa eu deixar o detalhe aqui para vocês prestarem bem atenção, ó. Esse é o ponto de base, então eu tô aqui, ó, no ponto de base. Agora, eu faço apenas uma correntinha, ó, e venho para essa argolinha. Vou laçar aqui e vou fazer 15 pontos altos dentro dessa argolinha. Então, faço o primeiro, faço o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, né? Aqui já tem 10, 11,
12, 13, 14 e 15. Então, agora, ó, eu fiz a minha primeira pétala aqui, ó, 15 pontos altos, e fica desta forma aqui. Olha que lindo. Então, eu fiz, e agora o que nós vamos fazer? No ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Então, sempre vai ser esse processo, ó. Eu chego aqui, ó o meu ponto de base aqui. Eu vou introduzir a agulha aqui, ó, no meu ponto de base. Introduzo a agulha, busco esse fio e faço o ponto baixo. Fiz o ponto baixo. Agora, eu laço novamente e vou repetir o processo. 15 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, esse vai ser sempre o mesmo processo dentro da argolinha, ó. Mais 15 pontos altos. Então, sempre eu vou vir aqui, ó, nesse ponto que a gente havia pulado aqui na carreira anterior e vamos fazer o ponto baixo. Então, ó, aqui nesse ponto, eu introduzo a agulha aqui, ó. Introduzo a agulha. Passei a agulha e faço o ponto baixo. E aí, eu vou repetir tudo do mesmo jeito aqui dentro da minha argolinha seguinte. Aí, eu faço mais 15 pontos altos e vai ficando desta forma aqui. Eu vou estar terminando pra gente começar a próxima carreira. Assim, ó, fica a primeira parte da nossa flor. Olha como ela já ficou bem bonita, né? Ela já ficou bastante bonita. Agora, a gente já vai começar a próxima parte, né? Antes da finalização, que agora a gente vai fazer bastante correntinhas. Então, é o momento que a gente tem que prestar atenção para que dê tudo certinho. Então, ó, seguindo aqui o processo, eu cheguei, ó, no último ponto alto, né? Sempre fazendo 15 pontos altos. E agora, eu venho aqui, ó, onde eu iniciei, né? Ó, no primeiro pontinho aqui, vou introduzir a agulha aqui, ó. Eu introduzo a agulha, busco esse fio e faço o ponto baixo aqui, ó. E agora, nós vamos iniciar a próxima carreira. Então, agora, nós vamos subir aqui 4 pontos altos. Ou melhor, perdão, 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3. 3 correntinhas com um ponto baixo de base. É como se fosse 4 correntinhas. Então, agora, ó, a partir dessas 4 correntinhas, eu vou estar fazendo mais 7 correntinhas. Então, eu vou assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz 7 correntinhas. Eu venho aqui, ó, no meio dessa pétala. Então, como eu vou saber que eu tô no meio da pétala? A pétala tem 15 pontos altos. Então, eu vou contar, ó, 7 pontos altos. No oitavo é que eu vou unir essa correntinha. Então, eu conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui no oitavo, eu vou introduzir a agulha e fazer um ponto baixo. E eu deixei a minha correntinha aqui, ó.
Aí, gente, um detalhe bastante importante. Quando você estiver fazendo esta parte, você tem que ver a sua tensão de ponto e ver se não vai ficar repuxando. Se por acaso repuxar, aí você aumenta mais uma correntinha. Então, eu fiz aqui com 7 para mostrar para vocês, ó, que dá uma leve repuxadinha. Então, o que eu faço? Eu desmancho aqui esse ponto baixo e vou acrescentar mais uma correntinha. Então, eu vou ter realmente 8 correntinhas. E aí, eu venho no meu ponto aqui, ó, do meio da minha pétala e faço o ponto baixo. Eu fiz assim só para que vocês entendam que se por acaso repuxar, você apenas aumenta aí uma correntinha, vai de acordo muito com a sua tensão de ponto. E agora, nós vamos seguir fazendo, ó, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8 correntinhas. E agora eu vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu laço uma vez, laço 2 vezes e venho nesse ponto baixo aqui, ó, no meio das pétalas. Lacei 2 vezes, venho aqui e vou fazer o meu ponto alto duplo, que eu dou uma laçada, a segunda laçada e fecho o meu ponto. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou contar novamente para que não fique dúvidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No oitavo, eu introduzo aqui a agulha, busco esse fio e faço ponto baixo. E vai ficando desta forma aqui, ó. Não se preocupem, porque depois a gente vai ajustando e vai ficar super lindo, ok? Fica assim mesmo soltinho, pra não repuxar. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como eu faço ponto alto duplo? Laço uma vez, laço 2 vezes. Venho aqui no ponto baixo, ó, no meio das minhas pétalas e faço uma laçada, 2 laçadas e fecho o meu ponto. Esse é o ponto alto duplo. Agora, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntinhas. Novamente, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No oitavo, ó, eu faço meu ponto baixo. E vai ficando desta forma aqui que vocês estão vendo. Então, ó, essa parte vai ficar assim mesmo, as correntinhas ficam soltinhas, mas é super normal, ok? Então, vou terminar esta carreira pra gente iniciar a próxima. Então, ó, cheguei ao fim dessa carreira, ó como fica. Fica desse jeitinho mesmo, né? As correntinhas ficam soltas. Então, como nós vamos fazer aqui, ó, eu conto... Ó, fiz 8 correntinhas e agora eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, eu introduzo a agulha e faço o ponto baixíssimo aqui, ó, pra fechar. Pronto, fechei a minha carreira. Agora, nós vamos iniciar a próxima. A próxima vai ser desta forma. Então, eu vou subir aqui 4 correntinhas, ó, 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas. Fazer mais uma correntinha. Essa uma correntinha, que é a quinta, eu vou segurar aqui e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto nessa quinta, ó, introduzo a agulha na quinta correntinha, busco esse fio e faço ponto baixo aqui, ó. E agora, vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui, ó, nesse ponto baixo, introduzo a agulha, ó, introduzo a agulha, busco esse fio e faço o ponto baixo. E subo novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na quinta, eu seguro, ó, seguro a quinta e vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto aqui na quinta, ó, introduzo a agulha, busco esse fio, faço ponto baixo e sigo novamente 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui no ponto baixo, ó, da carreira anterior, tá?
aqui no ponto, ó, no ponto, né, na base do ponto da carreira anterior e faço o ponto baixo. Então, vai ser assim, ó, eu vou ter essa argolinha aqui, vou ter essa e vou fazer 12 argolinhas como essa e vai ficando desse jeito. Não se preocupem que fica tudo lindo, parece que não fica não, mas fica. Então, ó, agora eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na quinta, eu seguro novamente 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Volto aqui nessa quinta, faço o ponto baixo e novamente 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui no meu ponto de base, ó, sempre eu venho no ponto baixo, presta atenção aqui, o ponto baixo da pétala, introduzo a agulha, busco esse fio e faço um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na quinta correntinha, eu seguro e vou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto aqui, busco esse fio, fiz o ponto baixo e vou seguindo 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho na base do meu ponto aqui da carreira anterior, ó, introduzo a agulha nesse ponto, que é o ponto alto duplo, busco esse fio e faço o ponto baixo. Então, esse processo, ele é uma repetição e ele vai ficando desse jeito aqui, ó. É desse jeito mesmo que fica, viu? Ele fica assim, ó. Não precisa ter medo, achar que não vai dar certo. É assim mesmo, tá bom? Então, eu vou terminar esta carreira pra gente estar fazendo a última carreira dessa linda flor. Então, ó, nossa carreira ficou assim, olha só como fica. Aqui, ó, até desta forma que tá aqui, se for pra fazer, né, emenda de peças, já tá muito linda, né? Eu acredito se usar essa criatividade, essa parte aqui, já dá pra fazer uma emenda muito linda. Porém, nós vamos iniciar agora a última carreira e a partir dela eu vou estar mostrando como a gente emenda uma peça a outra, até, né, para que você possa fazer aí as peças que você deseje. Ou um centro de mesa, um trilho de mesa, eu vou estar pensando direitinho, vou estar confeccionando essa peça e no próximo vídeo vou estar mostrando para vocês, né, a peça pronta, para vocês verem qual foi o resultado dessas uniões. Então, ó, como a gente chegou aqui, ó, chegamos fazendo 4 pontos altos, né, perdão, gente, 4 correntinhas. Na quinta correntinha eu segurei, subi 6 correntinhas, fechei no ponto baixo, né? E fiz mais 4 correntinhas. Então, agora eu vou estar fechando esta carreira aqui nesse ponto baixo, ó, esse ponto baixo que tá aqui, e nós vamos iniciar agora a nossa última carreira. Então, olha só como vai ser feito aqui. Eu venho aqui, ó, nesse ponto baixo, onde uniu aqui, ó, as nossas correntinhas da carreira anterior. Eu vou introduzir a agulha aqui nesse ponto baixo, né? Introduzir aqui com um pouquinho de calma, ó, buscar o fio e fazer o ponto baixo aqui, ó. Como esse fio, ele é bem delicado, ele fica assim, bem maleável mesmo, né? Mas acredito, se você testar aí com fio 4, fio 6, além de ficar maior, deve ficar mais firme, né? Porque esse fio aqui é o fio Anne, então ele é bem delicado, né? Mas o resultado, gente, é fantástico, é muito legal. Então, agora nós temos essa argolinha aqui. Dentro dessa argolinha, nós iremos fazer 12 pontos altos. Então, eu seguro o meu trabalho, laço o fio aqui na agulha e venho dentro da argolinha, ó. Vou fazer o primeiro ponto alto. Então, eu seguro aqui e dou a minha laçada, ó, faço o meu primeiro ponto alto. Laço novamente o segundo ponto alto. Terceiro. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, agora eu fiz 12 pontos altos. Olha como esse lequinho ficou desse jeito aqui. E aí, eu venho aqui, ó,
Nesse ponto baixo é onde tem a união, né, das nossas correntinhas e faço o ponto baixo. Pra prender aqui esse leque que eu fiz, e fica desse jeito aqui, ó. Então, agora eu vou laçar novamente e venho pra próxima argolinha. E repito o mesmo processo, ó, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, eu sempre vou fazer agora em cada leque 12 pontos altos. Venho no ponto baixo aqui, que foi a união da nossa carreira anterior, e faço o ponto baixo. E vai ficando desta forma aqui, ó. Olha como vai ficando. Viu? É assim mesmo o resultado. Então, ó, eu vou laçar novamente e vou fazer novamente aquela repetição de 12 pontos altos dentro da argolinha. Então, esse processo vai ser igual. Eu vou estar aqui fazendo mais uma parte nessa carreira, mas antes de terminar, que é a hora da emenda, eu volto para mostrar para vocês direitinho como a gente vai fazer essa emenda e como vamos fechar esse trabalho, tá bom? Então, ó, assim vai ficando a nossa peça. Olha só que linda que ela fica, né? E aqui ainda falta, ó, fazer 4 pétalas ainda aqui nela para terminar. Então, agora, nesse momento, eu vou estar fazendo a emenda nessas 2 pétalas que vem por aqui, ó, nessas 2 pétalas. Porém, aí você faça a emenda da maneira que você queira, né? Que isso é opcional. Então, eu vou estar realizando essa emenda pra gente unir essas 2 peças, porque, né, eu pretendo fazer um centro de mesa ou um trilho, eu ainda tô pensando exatamente o que eu vou estar fazendo, mas eu vou estar unindo aqui, ó. Então, aqui que vai ser esse momento da união. Então, eu vou estar fazendo junto com vocês, com calma, para que vocês possam conseguir fazer também. Como cada pétala dessa tem 12 pontos altos, eu vou estar fazendo 6 pontos altos, e quando eu chegar na parte de fazer o 7º ponto alto, é onde eu vou fazer a união. Então, agora aqui, ó, eu vou estar iniciando, né, os meus pontos altos nessa argolinha. Então, eu vou fazer aqui, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto ponto alto e o 6º ponto alto. Então, aqui, ó, eu tenho 6 pontos altos. 6 pontos altos. Então, eu vou contar aqui também, ó, se eu tenho 12, eu tenho que chegar aqui no 6º para poder estar unindo. Então, ó, como eu vou contar aqui? Esse é um detalhe bastante importante, ó. Eu tenho que contar 1, porque essa primeira correntinha aqui não conta, que é a correntinha da base do trabalho. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tô no 6º ponto. Então, eu vou introduzir a agulha, ó. Introduzo a agulha aqui, né? E vou laçar esse fio. Só que eu prefiro fazer aqui, ó, a agulha por baixo do fio. Então, eu coloco por baixo, busco aqui, ó, e vou trazer. Então, eu trago, ó, faço um ponto baixíssimo, vou laçar novamente e vou fazer aqui o meu 7º ponto alto dentro da minha argolinha aqui, ó. Então, eu faço, ó, normalmente, ó, 7º, 8º, 9º e 10º, né? Que é o 10, 11 e 12. Então, eu tenho 12 pontos altos aqui e já realizei a minha emenda. Aí, eu venho no ponto baixo normalmente e faço aqui, ó, o meu ponto baixo. E fica desta forma aqui, ó. Olha como essa emenda foi realizada. Olha como fica direitinho aqui, ó. Viram?
Então, fica desta forma. Eu vou realizar mais uma emenda para que não reste dúvidas, né? E no próximo vídeo eu vou estar mostrando, né, a peça pronta para vocês. Porque o intuito hoje é a gente realizar a peça e realizar a emenda. E deixo também aí para você que queira já estar fazendo, faça a sua peça, crie, né, aí na sua criatividade e no seu gosto, né? Que eu vou ficar muito feliz, porque essa peça eu achei ela super delicada e muito linda. Então, aqui eu realizei essa emenda e vou fazer o mesmo processo novamente aqui na nossa próxima argolinha. Então, ó, olha só como é simples e fácil. Eu venho aqui e vou repetir aquele processo. Eu faço 6 pontos altos, ó, lacei, vou fazer o primeiro ponto alto, fiz o primeiro e vou fazer até chegar a 6, ó, 2, 3, 4, 5 e 6. Quando eu chego aqui, ó, no meu sexto ponto alto, eu venho aqui na minha peça, ó, nessa outra peça que eu tenho, e eu vou contar aqui, ó, prestando atenção que aqui a gente tem a correntinha de base, ó. Então, a gente não vai contar aqui, a gente vai contar aqui na parte da pétala da flor. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta, eu introduzo a agulha aqui para buscar esse fio. Então, eu seguro o fio por cima, ó, da agulha e vou laçar e fazer o ponto baixíssimo aqui, ó, ok? E agora, eu termino de fazer os meus pontos altos, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, dentro da minha argolinha, ó, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Venho aqui no meu ponto baixo, ó, e faço outro ponto baixo. E assim, gente, acontece a união da nossa peça. Olha só como é que ficou aqui. Deixa eu tirar esse fio aqui para não atrapalhar a visão de vocês, né? Para visualizar, eu só vou alongar o ponto. E olha só como que ficou aqui a união dessa peça, né? Porque eu ainda tenho ali duas pétalas para terminar e fazer o arremate. Então, ó, a ideia é essa aqui, ó. Aí eu aproveito até para perguntar para vocês se vocês, né, qual a opinião de vocês, o que vocês acham, deixam aí na descrição para mim, por favor, para eu saber o que que vocês estão achando da união dessa peça, e com certeza vai ficar, né, um trabalho bem lindo e bem delicado. Então, eu vou estar terminando as duas pétalas pra gente fazer o arremate, e no próximo vídeo eu mostro a peça pronta, ok? Então, gente, ó, fica desta forma, né? Vocês viram que eu fiz o processo e antes das duas últimas pétalas foi que eu fiz a união. Então, eu fiz a união aqui nessas duas pétalas pra depois terminar essas outras duas aqui. Então, agora eu vou estar fechando aqui junto com vocês, fazendo o arremate, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você for novo aqui, não esqueça de ativar o sininho em todas para não perder as notificações e as novidades do canal. E sempre agradecendo a todos que me acompanham, a todos que estão aí acompanhando as lives, pelo carinho, viu? Pela atenção de vocês, tenho muita gratidão, muito obrigada, né? E é mais um trabalho feito com muito carinho, viu, gente? Para compartilhar com vocês. Então, agora eu vou estar fechando aqui, ó. Fechando. No ponto baixo, ó, eu venho aqui, busco esse fio, né? E vou fazer o meu ponto baixo aqui, ó. Pronto, fechei. Agora aqui eu vou estar cortando esse fio pra gente poder arrematar. Então, esse é um processo bastante simples, rápido, ela é muito rápida de fazer. Depois que você pega o jeitinho, eu sei que quando a gente olha assim no princípio, parece que dá muito trabalho, mas não é não. É super simples, viu? É super fácil de fazer. Então, espero que vocês tenham gostado aí da minha sugestão. Eu vou cortar o fio aqui, ó, não vou cortar muito longo, tá? Eu tô usando o fio Anne.
A Tex desse fio, que eu acredito que eu esqueci de falar, a Tex dele é 295, tá? E eu tô usando a agulha 3 milímetros. Mas você pode estar usando aí o fio do seu hábito, o fio do seu costume e também usando a sua criatividade. Porque, gente, ó, crochê é inspiração, crochê serve pra gente usar. Ó, agora eu puxei o fio aqui, ó, pra gente poder fazer o arremate. Então, eu puxei esse fio e vou trazer ele aqui pro avesso da nossa peça. Então, eu vou passar ele pra trás. Vou virar aqui o trabalho, colocar o trabalho do avesso, tá bom? Pra gente poder estar fortalecendo e fazendo os arremates. Então, aqui, ó, eu tenho o fiozinho que eu acabei de puxar e vou introduzir a minha agulha nesse ponto aqui abaixo, ó. Eu introduzo a agulha, busco esse fio novamente, ó, dou mais uma laçada e vou fazer um ponto aqui nele para poder prender. Então, eu prendo aqui para ficar bem firme, tá? Lembrando que cada um tem aí o seu modo de fazer o seu arremate. O arremate também ele é uma coisa muito pessoal, não é verdade? Cada um tem a sua maneira de crochetar, é aquilo que a gente sabe, né? Que a gente sempre fala até através das lives. Mas aqui, ó, o intuito aqui é para você, né, se inspirar e tá usando aí a sua criatividade para fazer o seu trabalho. Então, ó, eu caminhei para cá esse fio e eu vou trazer ele para esse leque, para poder esconder essa pontinha de fio que tá sobrando. Mas já tá bem preso, viu? Já prendi direitinho aqui. Então, agora eu só apenas estou caminhando com ele para poder trazer essa sobrinha para dentro do leque. Eu gosto de fazer assim, que eu acredito que o fio sobrando, ele vai ficar mais seguro se ele ficar dentro do próprio leque que a gente tem aqui na frente, ó. Então, ó, eu trago aqui, é só caminhar mais um pouquinho, é um pouquinho de paciência e aí dá tudo certo, tá bom? Mas você pode estar fazendo aí o seu arremate da maneira que é o seu hábito, que é o seu jeito de fazer, tá bom? Então, ó, eu vou estar agora só trazendo esse fio pra dentro do leque, eu introduzo aqui, ó, e depois eu corto o excesso que ficar. Então, é simples, fácil, não tem nenhum tipo de dificuldade. E também lembrando que cada um aí pode usar o fio que queira, usar aí a sua criatividade, pode estar criando outras peças, né? Porque eu achei essa peça super coringa, né? Aquela peça que você pode usar e fazer bastante coisas aí da maneira que você deseje. Então, eu vou caminhando aqui com esse fio e vou trazer ele pra cá pra poder escondê-lo, né? A agulha prender um pouquinho, isso é normal. E aí, ó, eu já puxei aqui e agora eu vou cortar esse excesso. Cortar o excesso aqui, ó. E pronto. Já fiz essa parte do meu arremate, né? E essa parte aqui, ó, que é a parte inicial, da mesma forma, agora eu vou usar uma agulha de metal, porque aquela outra de acrílico, ela tá prendendo. Então, eu vou passar aqui também esse fio, pra poder prender ele mais forte. Ó, lacei, dou mais uma laçada nele aqui, ó, pra prender, aperto. E vou trazer ele pra dentro desses pontos que a gente tem acima aqui também, ó, né? Vou buscar aqui o fio, ó, vou introduzir e vou prender ele mais aqui em cima. Então, é um processo meio delicado, mas ele acontece, ó. Consegui. Agora, eu trago ele pra cá e posso cortar o excesso que sobrar dele aqui, ó. Então, aqui agora, eu já posso cortar esse excesso. Né, ó, fica direitinho. Então, é assim que fica a emenda da nossa peça aqui. Vou estar fazendo aqui, ó, só caminhar, porque aqui eu já tinha feito, né, esse reforço no ponto, eu só vou trazer pra dentro do leque. Então, eu vou introduzir aqui também, nessa pétala. Eu introduzo devagarinho aqui, pra caminhar. Deixa eu colocar nesse ponto aqui, que ele tá mais fácil de introduzir. Então, a gente introduz. É um momento que é um pouquinho delicado, mas dá certo, viu, gente?
É super simples aí, lembrando, né, que cada um tem a sua maneira de estar fazendo aí o seu crochê e o seu arremate. E aí, eu trago pra cá, ó, vou prender, trazer ele pra cá. E vou cortar esse excesso. Pronto. Então, cortei o excesso e a primeira parte, vamos dizer assim, da peça já está aqui, ó. Então, ficou desta forma aqui, né? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Eu vou ficar, né, muito agradecida e muito obrigada a todos que me acompanham, tá? Muito grata sempre pelo carinho de todos, né? E muito obrigada. Seja sempre bem-vindo, bem-vinda aqui. Até o próximo vídeo e tchau. Fiquem com Deus. Muito obrigada.